que é soberba? A soberba também é conhecida como orgulho. Amém? A soberba é conhecida como orgulho. E ela está associada à arrogância e à vaidade. Eu admirei quando eu vi a vaidade aqui. A vaidade poderia estar na luxúria. A vaidade, talvez ela esteja na luxúria, mas a vaidade está na soberba. Olha só que interessante. Também conhecida, a soberba é conhecida como orgulho, associada à arrogância e à vaidade. Aleluia. E ainda mais um ponto da soberba: a vanglória também faz parte da soberba. A vanglória, se vangloriar, se achar melhor que todo mundo, se achar o maior, o mais grande. E isso nós vimos muito no Velho Testamento, na vida de alguns personagens. Temos um personagem que foi vanglorioso, o rei Moabe, o rei dos Moabitas. Ele era um dos vangloriosos. Nabucodonosor, outro rei, se vangloriou também. Se você pegar aí quantos na Bíblia se vangloriaram e foram humilhados, foram, rebaixados por Deus, porque ninguém é maior do que Deus. Irmãos, a soberba, eu escrevi aqui porque realmente a soberba é um dos pecados de grande peso. A soberba, ela é um dos piores pecados que tem. Um dos piores, não é o pior, mas ela é um dos piores. Por isso ela está entre os 10 piores pecados. A soberba é um dos piores pecados que existe. Talvez você suporte um mentiroso. Aí você conhece alguém que mente, você fala: não, ele mente, mas coitado, é gente boa. Eu sei que ele é mentiroso, eu ouço as mentiras, eu sei que está mentindo. Você consegue manter uma amizade. Pessoalmente, às vezes, de vez em quando, você consegue. Mas manter a amizade com uma pessoa soberba, arrogante, é mais difícil. Vanglorioso, às vezes, você não vai conseguir. E eu vou te dizer o porquê. Por que, pastor, que a soberba é o pior dos pecados? Ou um dos piores? Vou te explicar. E tem uma explicação bíblica dentro da palavra de Deus. A soberba foi que levou os anjos a se rebelarem contra Deus. Tem pecado pior do que esse? Se rebelar contra Deus. Isso não foi nem na terra, foi no céu. Lá no céu, os anjos, se rebelaram contra Deus. E isso é soberba. A soberba encheu o coração, de Lúcifer, mas a Bíblia não diz Lúcifer, A Bíblia vai dizer a minha, não sei a sua tradução. Luzeiro, anjo de luz, o anjo regente que regia todo o coral de anjos. Ele era um dos principais anjos do céu. Sim, um dos principais. Amém? Era um líder, era um anjo do mais alto escalão, o luzeiro, ou se você preferir aí, o nome conhecido, Lúcifer. Amém? E ele levou 1/3 dos anjos a se rebelarem contra Deus. Então esse é um pecado dos mais terríveis, a rebelião. O soberbo, ele é muito de se rebelar. A pessoa soberba, ela se rebela fácil. Ela não aceita correção, ela não aceita a verdade. Ela acha que sempre ela está certa. Então ela se rebela, assim como os anjos se rebelaram. O soberbo se rebela na igreja, no grupo, na escola, no trabalho, aonde, até na reunião, no grupinho de amigos. Se tiver um soberbo, ele vai se rebelar soberbo. Ele quer ser melhor, a palavra dele tem mais valor, mais peso, ele sabe tudo mais que os outros. Amém? Vamos lá, é um dos piores pecados. Então levou os anjos a se rebelarem contra Deus. Mas quem, pastor, se rebelou também com soberba no coração? Adão e Eva, o primeiro homem a pecar no mundo,
também foi levado pela soberba, orgulho, arrogância de Adão e Eva. Vou colocar o casal agora aqui, não vou dizer só Adão. Adão, é claro, levou a culpa, porque ele é a cabeça. Adão e Eva, então, quando pecaram, por desobediência, trouxeram ao mundo o pecado original. O primeiro pecado de Adão e Eva também, biblicamente, é considerado como soberba, né? Soberba, porque desobedeceram. O desobediente, ele é soberbo. Deus falou uma coisa, mas o soberbo não aceita. Ele até ouve, mas depois ele não cumpre. Soberbo é aquele que não cumpre o que Deus diz, as ordens que são dadas. Então Adão e Eva caiu no pecado de soberba por desobedecer a ordem de Deus. Vocês podem comer de todos os frutos, menos daquela árvore que está no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma. E Deus não disse só não coma, vocês não podem nem tocar nela. Não toca nela. Então eles desobedeceram. Soberba. Então entende porque a soberba é grave? Porque os anjos caíram, Adão e Eva caíram, e muitos crentes caem nisso. Você deve conhecer algum crente aí. Puxa aí sua mente aí, pensa aí. Você vai conhecer algum soberbo, porque eles estão em todos os lugares. Lembra lá na escola, lembra lá no trabalho, tem soberbo. Todo lugar tem soberbo, irmãos. Todo lugar tem. Amém? Então é um dos primeiros pecados aí que nós vamos estar falando nesse ensino. Há um ditado que diz, não é versículo, é um ditado, que o homem morre primeiro, depois a soberba. O homem morre primeiro, depois a soberba. Vocês entenderam ou não? Vocês entenderam ou não? O homem morreu, está morto. A soberba dele só morre depois dele. Ele primeiro ele morre, depois a soberba morre. Meu Deus, irmãos. Já pensou uma pessoa assim? Ela morre, mas a soberba dela é tão soberba que só vai morrer depois do corpo. Por que isso? Porque você vai no velório do cara, ou da mulher lá, e você vai ver gente, nossa, né? Vai estar comentando ali. Era uma pessoa, né? Tão assim, tão assado. A pessoa já morreu, mas a soberba ainda está ali, sendo falada, e porque a pessoa era assim. Você vai ver gente falando, né? Que adiantou tanta coisa, que adiantou tanto dinheiro, tanta riqueza, que o que adiantou humilhou tanta gente. Vocês né, pegam o raciocínio. Humilhou tanta gente, agora está morto. A pessoa morreu, mas a soberba ainda vai morrer só depois. Quando não enterrar, a soberba ainda está sendo comentada. Triste isso, né? Nós temos que se arrepender e se converter. Por isso Jesus veio ao mundo, para que a gente se arrependa, se converta, né? Se tiver alguém aqui hoje, se alguém vai ouvir e é soberbo, vai ser a última vez que você fala, nunca mais eu quero ser soberbo. Assim digo eu também, amém? Temos que, né, matar a soberba, tirar da nossa vida, porque é um pecado que não vai deixar a gente entrar no céu. A soberba tem muitos filhos. A soberba tem muitos filhos. Ela não é sozinha. A soberba tem muitos filhos. Filhos da soberba: o orgulho, a vaidade, a vanglória, a arrogância, a prepotência, a presunção, a autossuficiência, o amor próprio, o exibicionismo, o egocentrismo e a egolatria são todos filhos da soberba. Tudo isso é soberba. Talvez você não entendi nada, pastor, essas palavras aí. Egocentrismo, o ego do soberbo. Ele é o centro, egocentrismo. O centro do ego é ele. Egolatria, o ego dele, a idolatria é ele, o soberbo. Estou dando uma referência às palavras que eu falei aqui, difícil. Amor próprio.
Pastor, mas a pessoa deve ter amor próprio. Amor próprio não é o primeiro. Em primeiro lugar, amar a Deus acima de tudo. Segundo lugar, amar o próximo como a ti mesmo. E terceiro, você pode se amar. Se você se ama em primeiro lugar, você é um soberbo. Você se ama acima de Deus e você se ama acima do seu irmão. Você é um soberbo. Então o amor próprio, que é aquela pessoa que se ama mais do que tudo, é soberbo. Amar a Deus acima de tudo é o que deve se fazer. E amar o próximo, você tem que amar o próximo mais do que a você mesmo. Agora, se você se ama mais do que a Deus, se você se ama mais do que o próprio, eu vou te dizer que hoje você descobriu que você é soberbo. A partir de hoje eu te digo, você é soberbo, porque você descobriu que você se ama mais do que tudo. Parabéns para você. Por isso que eu estou pregando a palavra. Talvez você nem sabia que você era um soberbo. Você se ama tanto que você é um soberbo. O amor próprio é soberbo, é soberba. Exibicionismo, egocentrismo, egolatria, prepotência, presunção, autossuficiência. Eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente, eu só dependo de mim. Mentira, você depende de Deus para viver. Se Deus der uma ordem agora lá do céu, você morre agora aqui, eu também. Como que você não depende de ninguém? Eu já vi, eu não dependo de ninguém, eu dependo só de mim. Eu ando com as minhas pernas. Claro que você anda com as suas pernas, mas você anda porque Deus assim permite que você ande. Porque se Deus quiser, te para na hora. Deus quebra as suas pernas e você para de andar na hora. E assim eu também. Lembra de Nabucodonosor? Nabucodonosor, agora você vai comer capim. Você vai virar um animal e comer capim. Está muito soberbo. Está se achando mais que Deus. Aí virou um animal. É assim que Deus faz. Né? Herodes se achou mais do que Deus. Na mesma hora começou os bigatos a comer ele. Ele caiu morto. Cheio de bigato. Se apodreceu. Soberba. Pastor, o senhor não falou nada até agora, só falou da soberba, é isso mesmo. Agora que eu vou entrar nos versículos. Vocês veem como que tem muita coisa para falar da soberba. Tudo isso que eu falei é para você entender o que é soberba. Agora eu vou dentro da Bíblia mostrar o que é soberba, dentro da palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Deu para entender o que é soberba aí? Glória a Deus. Irmãos, eu mastiguei tudo aqui para você aprender. Não tem como falar mais do que isso. Senão eu ficaria aqui horas e horas. Provérbios 8:13. Fica de pé quem achou, é o primeiro verso. Você nunca mais vai esquecer o que é soberba depois desse ensino, porque é um ensino profundo. E ainda é simples, mas é profundo. Provérbios 8:13. Vamos ler. Agora eu vou ter que ganhar tempo aqui, não vou poder demorar muito, senão a gente vai passar do horário. Provérbios 8:13. O temor do Senhor é subjugar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, o Senhor está dizendo, abomino. O temor do Senhor é subjugar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os abomino. Amém? Amém. O Senhor abomina. Aonde que eu sei que o Senhor abomina? Lá em Provérbios 6 vai dizer que o Senhor abomina essas coisas. Tá? Aqui é Salomão que escreveu, mas o Senhor abomina, né? Então entenda, o Senhor, aleluia, diz que o temor do Senhor é subjugar o mal. Aquele que teme o Senhor, ele sabe o que é o mal. Vamos orar. Deixa a Bíblia aberta, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, fala conosco mediante o ensino dessa noite. Recebe para ti a honra, a glória e o louvor. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus, aleluia. Provérbios 8:13. O temor do Senhor é subjugar o mal.
O que é subjugar? É você ver o mal e saber que aquilo é errado. Subjugar. Não é julgar, é subjugar. É saber que aquilo está errado. Quando você vê algo errado, irmão, você sabe que é errado. Se aqui tem pessoas acima de 12 anos de idade, a maioria aqui, acima de 12 anos, você já sabe o que é certo e o que é errado. Então, quando você vê algo errado, você sabe que aquilo é errado. Você não pode dizer, eu estou fazendo isso aqui, mas eu não sei se isso aqui é certo, estou na dúvida. Irmãos, às vezes a gente fala que está na dúvida porque aquilo convém para nós. Quando você faz algo de errado, você faz porque te convém fazer, é bom fazer, mas na verdade você sabe que está fazendo errado. Você sabe que aquilo é errado, mas te convém. A consciência, exato. Na consciência, na mente, você sabe que está errado, mas você pega e faz porque aquilo te convém fazer. Não é isso? Eu já vi alguém passar de carro, bater no carro dos outros, olhar que ninguém está perto vendo e vai embora. O que você tinha que fazer? Procurar o dono do carro e pagar o custo. Porque você bateu no carro parado na calçada. Aí você vai lá, bateu, não tem ninguém aqui, eu vou correr, vou embora. E deixa o prejuízo para o dono do carro. Você sabe que você está errado. Você bateu no carro parado. Aí você, ninguém viu. E vai embora. Deixa lá o prejuízo para o outro. Irmãos, você sabe que está errado. Amém? Não é isso? Quando alguém te devolve um troco errado a mais, você sabe que se contou, não está errado. Vou devolver para a moça do caixa. Não está errado, mas ela me deu errado, problema dela. Põe no bolso e vai embora. O crente não faz isso, irmão, verdadeiro. Você sabe que está errado, mas fala, eu estou precisando desse troco a mais aqui. Está errado, não é seu. Depois a moça vai ter que pagar lá no caixa dela. Ela errou, ela manda errado. Não é isso? Estou dando exemplos aqui, mas a pessoa sabe que está errado. Então o que é aqui? Que está dizendo aqui o provérbio? O temor do Senhor é subjugar o que é errado. Você tem que subjugar quando acontece uma situação com você e está errado, você sabe que está errado. E até mesmo se tiver alguém do seu lado e você vê uma situação errada, você tem que prezar sempre pelo correto, pela justiça, pelo certo. Esse é o temor de Deus. Nós temos que ter temor. E o temor é saber o que é certo e saber o que é errado. Isso é o temor. Aquele que teme a Deus sabe o que é certo e sabe o que é errado. Ele não vai praticar o errado, porque ele sabe que tem um Deus no céu, olhando e vendo tudo que a gente faz. O Espírito Santo está vendo, Deus está vendo. Então é isso. Isso é temor de Deus. Ninguém viu, Deus está vendo. É o temor de saber que você está sozinho, mas Deus está te vendo, e você vai fazer o correto, e Deus vai te honrar. A pessoa sem honrada, irmãos, a pessoa que teme a Deus, quando ninguém vê, Deus está te vendo, e você é uma pessoa justa, correta, verdadeira. Por isso você é abençoado, por isso você cresce na presença de Deus, por isso Deus usa a sua vida, porque Deus sabe que você tem temor das coisas de Deus. Aleluia. Aí vai falar, o temor do Senhor é subjugar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Eu abomino, o Senhor abomina essas coisas. Então você fala, o que o Senhor abomina, eu não faço. O que Deus abomina, eu não pratico. O que Deus não quer, aleluia, para a minha vida, aleluia, eu não vou cometer, eu não vou fazer. Amém? O que Deus abomina não é para nós, irmãos. Essas coisas ruins Deus abomina, as coisas erradas Deus abomina, e não é para o crente. Se você é um cidadão que vai morar no céu, você tem temor, você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Vamos continuar. A gente poderia ficar aqui horas e horas nesse versículo, mas eu vou ter que correr um pouco, senão a gente vai ficar aqui o tempo inteiro com um versículo só. Provérbios 11, verso 2. Provérbios 11, verso 2. Está na sequência. Amém? Vou ler. Provérbios 11, verso 2. Quando vem a soberba, então com ela vem a desonra, mas a sabedoria acompanha os humildes. Aleluia! Glória a Deus! Quando vem a soberba,
quando você age com soberba, quando a soberba entra no seu coração, então vem sobre você a desonra. Deus não vai te honrar. Quando você é soberbo, quando eu sou soberbo, na sequência da soberba vem a desonra. Um soberbo, ele é desonrado. Uma hora Deus pega ele. Não tem como. Pastor, mas eu conheço várias pessoas soberbas que estão aí de nariz empinado até hoje. Sim, lá no mundo sim. Mas dentro da igreja eu já vi muitos soberbos e tenho visto cair. Lá no mundo o soberbo ainda se mantém de pé, porque o mundo jaz no maligno. O Deus desse século, né? O diabo tem dominado a mente das pessoas. Lá no mundo o soberbo consegue se manter de pé. Mas vamos dizer que dentro da igreja o soberbo é abatido. Dentro da igreja o Senhor não permite o soberbo ficar por um longo período. O soberbo até aparece na igreja, ele até trabalha, ele até faz algo na igreja, mas logo ele cai. É isso que está dizendo. Tá? O soberbo não vai ficar por muito tempo. Quando vem a soberba, com ela vem a desonra. Ele é desonrado. Deus nunca vai honrar um soberbo dentro da casa de Deus. Nunca Deus vai honrar um soberbo. Amém? Vou continuar, parte B. Mas a sabedoria acompanha os humildes. Aquele que é humilde, a sabedoria de Deus o acompanha. Amém? A sabedoria está em ser humilde. Amém? A humildade procede à honra. Não é isso que a gente já aprendeu aqui? A humildade, ela vem antes da honra. Se um dia você quer ser um homem ou uma mulher honrado, seja humilde. Então aqueles que são humildes na presença de Deus serão honrados, mas aqueles que se exaltam serão abatidos pelo próprio Deus. Vamos continuar. Provérbios 13, verso 10. É sequência. Vou ler. Entre os soberbos há contínuas contendas, rixas, mas os que operam sempre sob o conselho governam prudentemente. Amém? Entre os soberbos há contínuas contendas, rixas, né? Soberbo, ele sempre se contente, ele nunca está em harmonia, ele nunca concorda com nada. Então a rixa, a contenda, aonde tiver 2, 3 ou mais soberbos, vai sempre ter várias contendas, porque um quer ser melhor que o outro, um quer disputar, um quer pregar mais, um quer cantar melhor, um quer fazer. Irmão, não dá. Na casa de Deus não dá. Você vai ver muito isso no mundo lá fora. Uma disputa, uma briga, uma guerra para ver quem é melhor, né? É um querendo passar a perna no outro. Você vai ver isso na escola, no trabalho, lá onde, né? Alguém querendo se promover às custas dos outros, né? Alguém querendo se promover, subir de cargo às suas custas, entregando você para o líder, para o chefe, né? Falando mal de você para crescer em cima de você. Então sai muita contenda, muita rixa onde tem soberbos. Mas aqueles que operam sempre sob o conselho governam prudentemente. Aqueles que ouvem o conselho, né? Conselho de quem? Do líder, né? Pode ser em qualquer lugar, na escola, o professor é o líder, no trabalho, o gerente, ou o chefe, na igreja, o pastor. Em vários lugares tem a liderança. Você ouve o conselho, você aceita. Você pode até debater, colocar suas opiniões, mas sempre sem querer saber mais ou ser melhor do que aquele que está na liderança, aquele que está acima. Então aqueles que ouvem, né, são prudentes, né? Aqueles que ouvem o conselho de quem está acima. Porque na igreja nós sabemos que tem o que? A hierarquia. Hierarquia começa com Deus acima de tudo, né? E depois vem a liderança, a hierarquia de Deus. E o soberbo não aceita a hierarquia. O soberbo ele não aceita. Amém? Então onde sai contenda, rixas, e aí você vai ver pessoas trocando de igreja. Hoje ele está aqui, amanhã ele está lá, porque em todo lugar que ele vai, ele traz contenda, ele não concorda com nada, né? Então é difícil, né? Muitas das vezes você vai ver muitos soberbos e não param em lugar nenhum. Hoje ele está aqui, amanhã ele está ali, depois da manhã ele está lá. Amém? Mas vamos continuar.
Provérbios 16, verso 18. Sequência. Olha só que versículo. Esse aqui já vale o ensino, esse versículo. Provérbios 16, verso 18. Vou ler. A soberba precede a destruição, e a altivez de espírito procede a queda. Olha aí. Olha o que acontece com o soberbo. A soberba procede a destruição. A soberba, aquele que é soberbo, ele com certeza será destruído. Quando você vê alguém altivo demais, acima de tudo demais, logo você vê essa pessoa destruída. Amém? Não vai longe. Esse é um provérbio de Salomão. A soberba vem antes da queda. Então o soberbo vai cair, porque o humilde não. O humilde vai permanecer de pé. Então a soberba já está procedendo à queda. Então quando você vê alguém soberbo, repara bem, que logo lá na frente ele cai. É a palavra de Deus que vai se cumprir. Quando você vê alguém soberbo demais, altivo demais, acima de tudo e de todos, melhor que todo mundo, isso procede à queda. A soberba procede à queda. Amém? A altivez de espírito procede à queda. A soberba procede à destruição, e a altivez de espírito procede à queda. Amém? Ninguém é melhor que ninguém. Aos olhos de Deus somos todos iguais. Aos olhos de Deus somos todos iguais. Talvez cada um aqui tem uma função. Às vezes pessoas têm funções diferentes, tem nível de escolaridade diferente, tem profissões diferentes, mas aos olhos de Deus todos são iguais. Amém? Então não adianta querer ser melhor. Hoje eu sou pastor, eu não sou melhor do que ninguém, nenhum de vocês. Amém? O mais humilde aqui na igreja, o mais simples, o mais humilde, esse é o maior no reino de Deus. O maior não é o pastor, o maior é o mais humilde. O irmãozinho, a irmãzinha mais humilde da igreja, esse é o maior no reino de Deus. Amém? Esse é o maior. Ah, o pastor é o maior. Não. O apóstolo é maior. O bispo. Não. O irmão mais simples, o irmão mais humilde, esse é o maior no reino de Deus. Amém? Não estou dizendo que o pastor não vai para o céu, o bispo vai. Os que são corretos vão. Mas o maior é o mais humilde. O pastor ele está abaixo. Ele vai para o céu também, se ele for correto, mas ele está abaixo, porque o mais humilde está acima dele. Né? Os discípulos um dia fizeram essa pergunta para Jesus: quem será o maior no reino dos céus? Né? O maior não é o que tem o maior cargo. O maior é o mais humilde e mais simples. Hoje eu sei quem é o maior no reino dos céus: Jesus, o homem mais simples e mais humilde que pisou na terra. O homem mais simples e mais humilde. Ele comeu com publicanos, andou com pecadores, né? Não fez acepção de pessoa, mas sempre justo, fiel, verdadeiro, sempre levando o ensino, levando a palavra. Ele não concordava com o erro das pessoas, mas ele ensinava para que aqueles que o ouvissem se arrependessem e se convertessem dos seus maus caminhos. Então ele ia aonde estavam os doentes, ele ia aonde estavam os pecadores, Jesus ia aonde estavam os necessitados. Jesus, o mais humilde dos homens, hoje está glorificado, adorando o maior trono que existe no céu, está à direita do Pai, intercede por nós. Ele nos deu o exemplo de humildade. Jesus nos dá o exemplo de humildade. Ele recebia a todos, do menor ao maior. Jesus sempre recebeu todos da mesma forma. Amém? Sempre tentando levar a palavra de Deus para todos. Amém? Hoje nós sabemos que ele é advogado, mas amanhã ele será juiz. Ele vai julgar a todos com justiça. Todos têm a oportunidade de servir Jesus. Todos têm a oportunidade.
Vai de você querer aceitar ou não Jesus. Amém? Todo que crê será salvo, mas o que não crê será condenado. Esse crer é crer e permanecer até o último dia da vida, né? É crer e permanecer na palavra de Deus, segundo as Escrituras, até o final da vida. Amém? Tem muitos que creram, mas depois já deixaram de crer, né? Desanimaram, pararam, desistiram, voltaram atrás, se perderam. Nós temos que permanecer, assim como Paulo disse: combati o bom combate, terminei a minha carreira, mas guardei, a tua palavra, aleluia, mas guardei a minha fé, aleluia, Jesus. Bom, vamos continuar. É o último dos provérbios, Provérbios 29, verso 23. É o último dos provérbios, Provérbios 29 e o verso 23. Aleluia. Amém? Provérbios 29, verso 23. A soberba de um homem o levará à humilhação, mas o homem de espírito humilde obterá honra. Aleluia! Vou ler mais uma vez. A soberba de um homem, de uma mulher, levará à humilhação, mas o homem de espírito humilde obterá honra. Aleluia! Glória a Deus! No reino de Deus, o homem, aleluia, no reino de Deus, o homem, a mulher que é humilde será honrado, mas aquele que é soberbo, aquele que se exalta, será humilhado. A palavra de Deus está dizendo: o soberbo será humilhado. Se ele não for humilhado aqui na terra, você vai lembrar aí de pessoas ricas, que têm dinheiro, são orgulhosos, são orgulhosos, são soberbos, porque têm riqueza, são milionários, são bilionários. Então talvez aqui na terra eles nunca sejam humilhados na terra, mas no dia do juízo todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Se eles não confessar Jesus em vida, eles vão confessar Jesus como Senhor lá no trono branco, no dia do juízo final, do julgamento das almas. Serão humilhados, porque aquele que se exaltou um dia será humilhado. Não tem como. O soberbo, o orgulhoso, não herdará o reino dos céus. Amém? Ele terá que se humilhar perante o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mesmo que para depois ser condenado, lançado fora. Se ele não tem obras, se ele não aceitou Jesus, se ele não viveu para Cristo em vida, não vai ser depois de morto que ele vai adquirir salvação. A salvação é conquistada enquanto está vivo. Amém? Se morrer soberbo, será condenado soberbo. Se morrer orgulhoso, será condenado como orgulhoso. Então, aquele que está ouvindo essa mensagem, se arrependa e se converta a Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele está acima de tudo. Aleluia, glória a Deus.